Bem-vindo ao seu melhor canal de histórias de amor. A história de hoje é sobre Mariana Soares, uma advogada de sucesso, que vive em um mundo de contratos e negociações, até que o encontro inesperado a leva a confrontar o medo de confiar novamente. Quando Vinícius Almeida, CEO de uma grande empresa, aparece em seu escritório, ela não imagina que o caso profissional entre eles irá transformar suas vidas. Entre dilemas éticos e emoções intensas, Mariana será desafiada a abrir seu coração, enquanto o passado e o futuro se entrelaçam de maneiras inesperadas. Uma história de superação, vulnerabilidade e, acima de tudo, amor. Se inscreva, deixe o like e conta aqui nos comentários de qual cidade você está ouvindo a gente. O som das teclas do computador ecoava no silêncio do escritório de advocacia, enquanto Mariana Soares revisava mais um contrato antes de encerrar o dia. Aos 30 anos, ela havia construído uma reputação sólida no mundo jurídico empresarial, mas cada vitória profissional parecia escavar um pouco mais o vazio que carregava no peito. Suas mãos, sempre firmes ao assinar documentos, tremiam imperceptivelmente quando se lembrava de como havia confiado cegamente em alguém que a traiu de forma tão cruel 3 anos atrás. A chuva batia contra as janelas do 15º andar, criando uma melodia melancólica que combinava perfeitamente com o estado de espírito de Mariana naquela quinta-feira. Ela estava prestes a desligar o computador quando a secretária bateu na porta. "Doutora, Mariana, tem um senhor aqui que gostaria de falar com a senhora. Disse que é sobre um caso muito importante." Mariana suspirou. Não havia agendado nenhum cliente para aquele horário, mas a curiosidade profissional falou mais alto. "Pode mandá-lo entrar." Quando Vinícius Almeida atravessou a porta de seu escritório, Mariana sentiu como se o ar tivesse ficado mais denso. Ele era alto, com cabelos castanhos ligeiramente desalinhados pela chuva, e usava um terno impecável que contrastava com a expressão de urgência em seus olhos escuros. Havia algo magnético nele, uma confiança natural que preenchia o ambiente sem ser arrogante. "Doutora Soares, muito obrigado por me receber sem agendamento." Sua voz era grave, carregada de uma urgência contida. "Meu nome é Vinícius Almeida. Sou CEO da Almeida Tech Solutions." Mariana conhecia a empresa, uma das maiores do setor de tecnologia do país. Mas havia algo na postura dele que sugeria que nem tudo estava bem naquele império digital. "Sente-se, Sr. Almeida. Em que posso ajudá-lo?" Vinícius se acomodou na cadeira em frente à mesa dela, e Mariana notou como seus dedos tamborilavam nervosamente na pasta que carregava. Por um momento, a máscara de executivo confiante escorregou, revelando uma vulnerabilidade que a fez sentir um aperto estranho no peito. "Preciso de sua ajuda com um contrato. Na verdade, com vários contratos. Minha empresa está passando por uma situação delicada. Temos um prazo muito apertado para resolver questões legais que podem determinar se continuaremos operando ou não." A intensidade em seus olhos fez Mariana se inclinar para a frente, profissionalmente interessada. "Que tipo de situação?" "Problemas com fornecedores internacionais, questões de propriedade intelectual e..." Ele hesitou, passando a mão pelos cabelos. "Conflitos internos na própria empresa. Sei que sua reputação é impecável em contratos empresariais. Preciso de alguém que entenda não apenas as leis, mas também as pessoas por trás delas." Havia algo na forma como ele disse essas últimas palavras que fez o coração de Mariana acelerar ligeiramente. Ela se recompôs rapidamente, voltando ao modo profissional. "Senhor Almeida, vou ser direta. Casos dessa magnitude exigem dedicação integral. Minha agenda já está bastante comprometida e..." "Doutora Soares," ele a interrompeu suavemente, inclinando-se para a frente. "Sei que estou pedindo muito, mas pesquisei sobre seu trabalho. Você não é apenas uma advogada excepcional. Você tem a habilidade de ver além dos papéis, de entender as motivações humanas que movem os negócios. É exatamente disso que preciso." O elogio pegou Mariana desprevenida. Há muito tempo ninguém reconhecia essa faceta mais humana de seu trabalho. A maioria dos clientes a procurava pela frieza e eficiência.
Não pela capacidade de compreensão emocional que ela havia aprendido a esconder atrás de uma postura profissional impecável. Qual seria o prazo? Perguntou, lutando contra o impulso de aceitar imediatamente. 6 semanas. Sei que é pouco tempo, mas posso oferecer uma compensação generosa pelo seu trabalho exclusivo no caso. Mariana fechou os olhos por um momento. 6 semanas trabalhando diretamente com um homem que havia conseguido abalar sua compostura em menos de 10 minutos de conversa. 6 semanas exposta a um risco que ela havia jurado não correr novamente. Preciso de detalhes completos sobre o caso antes de tomar qualquer decisão, disse finalmente. Vinícius abriu a pasta e começou a explicar a situação. Sua empresa havia desenvolvido uma tecnologia revolucionária, mas agora enfrentava acusações de violação de patentes, problemas contratuais com investidores e, o mais delicado, tentativas de sabotagem interna lideradas por seu próprio irmão, Ricardo. Conforme ele falava, Mariana percebeu que não era apenas uma questão profissional. A dor em sua voz quando mencionou Ricardo era palpável. Havia ali uma ferida familiar profunda, e ela reconheceu nele algo que conhecia bem: a sensação de ser traído por quem mais deveria protegê-lo. Por que seu irmão faria isso? A pergunta saiu antes que ela pudesse se conter. Vinícius parou no meio da explicação técnica e a olhou diretamente nos olhos. Por um momento, a sala ficou em silêncio, exceto pelo som da chuva que continuava a bater na janela. Ricardo sempre acreditou que tudo o que consegui foi dado de bandeja. Ele não consegue aceitar que construí essa empresa do zero, que trabalhei 16 horas por dia durante anos. Sua voz ficou mais baixa, carregada de uma tristeza que ele claramente não estava acostumado a compartilhar. Para ele, sou apenas o irmão mais novo que teve sorte. Mariana sentiu uma pontada de empatia. Ela mesma havia lutado durante anos para provar que merecia cada conquista profissional. Que não era apenas mais uma advogada bonita tentando se destacar no mundo corporativo masculino. Aceito o caso, disse antes que pudesse repensar a decisão. Os olhos de Vinícius se iluminaram com alívio, e algo mais que ela não conseguiu identificar. Sério? Assim, sem mais detalhes sobre honorários ou condições? Discutiremos isso depois. Agora me conte tudo. Cada detalhe, cada pessoa envolvida, cada documento que pode ser relevante. Eles passaram as 2 horas seguintes mergulhados nos papéis e explicações. Mariana tomava notas meticulosamente, mas não conseguia ignorar completamente a forma como Vinícius gesticulava quando explicava algo que o empolgava, ou como sua voz ficava mais áspera quando tocava em assuntos que o irritavam. Havia uma paixão genuína por trás de sua empresa que ia muito além do dinheiro. Quando finalmente encerraram a reunião, já era quase 9 da noite. O escritório estava vazio e apenas as luzes da cidade criavam uma atmosfera intimista no ambiente. Doutora Soares, Mariana, ele disse, se corrigindo com um sorriso tímido que contrastava com sua postura executiva. Não sei como agradecer. Sinto que finalmente encontrei alguém que pode realmente me ajudar. Ainda não fiz nada além de ouvir, respondeu ela, guardando os documentos. Às vezes ouvir é o mais importante. Ele ficou de pé, hesitando por um momento antes de continuar. Posso convidá-la para jantar? Sei que é tarde, mas conheço um lugar que fica aberto até mais tarde e, bem, acho que seria bom conversarmos sobre o caso em um ambiente menos formal. O convite pegou Mariana completamente desprevenida. Por um momento ela quase disse sim, atraída pela perspectiva de prolongar aquela conversa interessante. Mas então a voz da experiência e do medo falou mais alto. Senhor Almeida, acho melhor mantermos nossa relação estritamente profissional. Posso agendar uma reunião para amanhã de manhã, se preferir. A expressão dele mudou sutilmente, e Mariana se arrependeu imediatamente do tom frio que havia usado. Mas era necessário. Estabelecer limites desde o início era a única forma de proteger seu coração de mais uma decepção. Claro, entendo perfeitamente.
Até amanhã então. Depois que ele saiu, Mariana ficou sozinha no escritório, olhando pela janela para as luzes da cidade. Havia algo em Vinícius Almeida que despertava nela sentimentos que ela havia enterrado há muito tempo. E isso a assustava mais do que qualquer processo judicial complexo. Nos dias seguintes, eles estabeleceram uma rotina de trabalho intensa. Mariana chegava cedo ao escritório e frequentemente trabalhava até tarde, analisando cada documento, cada cláusula, cada possível brecha legal que pudesse ser explorada. Vinícius se mostrou um cliente dedicado, sempre disponível para esclarecer dúvidas e fornecer informações adicionais. Mas conforme os dias passavam, Mariana começou a perceber pequenos gestos que iam além da relação profissional. Ele sempre chegava com 2 cafés, lembrando-se de que ela gostava do seu com uma colher de açúcar. Quando ela trabalhava até tarde, ele pedia comida de um restaurante próximo para os dois, nunca deixando que ela ficasse sem se alimentar. E havia os momentos em que suas mãos se tocavam acidentalmente ao passarem papéis, criando uma eletricidade que ela fingia não sentir. "Mariana", disse Helena ao telefone numa noite, "você precisa sair um pouco. Faz semanas que não conversamos direito. Estou no meio de um caso muito importante, Helena. Não posso me distrair agora. Ou você está se escondendo atrás do trabalho porque esse cliente mexeu com você." Mariana ficou em silêncio. Sua irmã a conhecia bem demais. "Pelo jeito acertei. Como ele é?" "É apenas um cliente, Helena. Um cliente que faz você trabalhar até às 10 da noite e esquecer de comer. Quando foi a última vez que você se preocupou tanto com um caso? Este é diferente. Está em jogo o futuro de uma empresa inteira, centenas de empregos. Mariana, você pode me enganar. Pode até tentar enganar a si mesma. Mas eu conheço minha irmã. Você está interessada nele." Depois de desligar o telefone, Mariana ficou olhando para os documentos espalhados em sua mesa. Helena estava certa. Havia algo em Vinícius que a atraía para além do profissional, mas admitir isso significava abrir uma porta que ela havia trancado a 7 chaves depois da traição de Fernando. Na semana seguinte, durante uma reunião particularmente tensa sobre os contratos com fornecedores, Ricardo Almeida apareceu no escritório sem avisar. Mariana soube imediatamente quem ele era pela forma como Vinícius se enrijeceu ao vê-lo. "Vinícius, que surpresa encontrá-lo aqui. E com uma advogada tão competente." O tom de Ricardo era cordial na superfície, mas havia uma ironia cortante por baixo. "Ricardo, o que você quer?" A voz de Vinícius estava controlada, mas Mariana podia sentir a tensão irradiando dele. "Apenas verificar como estão andando os negócios. Afinal, ainda sou sócio da empresa." Ricardo se virou para Mariana com um sorriso que não chegava aos olhos. "Doutora Soares, não é? Espero que meu irmão tenha sido claro sobre todas as complexidades do caso." Havia algo na forma como ele disse isso que fez Mariana se sentir desconfortável, como se houvesse informações importantes sendo omitidas. "Senhor Ricardo, se há algo relevante para o caso que ainda não foi mencionado, seria importante que... tenho certeza de que Vinícius contará tudo no momento certo. Ele sempre foi muito seletivo com a verdade." Ricardo deu uma última olhada para o irmão. "Boa sorte com o caso, doutora. Vocês vão precisar." Depois que ele saiu, o silêncio no escritório ficou pesado. Vinícius estava visivelmente abalado, passando as mãos pelos cabelos num gesto que Mariana já havia aprendido a reconhecer como sinal de nervosismo. "Vinícius, há algo que você não me contou sobre o caso?" Ele a olhou por um longo momento, claramente lutando contra algum conflito interno. "Mariana, É complicado. Tudo neste caso é complicado, mas preciso saber de tudo se vou representá-la adequadamente." Vinícius se levantou e foi até a janela, ficando de costas para ela. "Quando fundei a empresa, fiz alguns acordos informais. Nada ilegal, mas não exatamente pelos livros. Ricardo sabe disso e está usando essa informação para me chantagear." O coração de Mariana acelerou. "Que tipo de acordos?"
Pagamentos a consultores sem nota fiscal, pequenos favores para conseguir contratos, nada grave, mas o suficiente para complicar a situação se for a público. Mariana sentiu uma mistura de decepção e compreensão. Por um lado, odiava quando clientes omitiam informações importantes. Por outro, reconhecia o medo na voz dele, a vulnerabilidade de alguém que havia construído algo do zero e agora via tudo ameaçado. Por que não me contou isso desde o início? Ele se virou para encará-la, e pela primeira vez desde que se conheceram, ela viu lágrimas ameaçando formar em seus olhos. Porque tinha medo de que você desistisse do caso. Tinha medo de que você pensasse menos de mim. A honestidade crua na voz dele tocou algo profundo em Mariana. Ela se levantou e foi até onde ele estava, ficando perto o suficiente para sentir o calor de seu corpo. Vinícius, todos cometemos erros quando estamos tentando construir algo. O importante é como lidamos com as consequências. Você vai continuar me representando? Vou. Mas a partir de agora, quero total transparência, sem exceções. O alívio no rosto dele foi imediato. E por um momento eles ficaram ali, olhando um para o outro. O ar carregado de uma tensão que ia muito além do profissional. Mariana sentiu o impulso quase irresistível de tocar o rosto dele, de oferecer um conforto que transcendia palavras. Mas conseguiu se controlar, dando um passo para trás. Agora me conte tudo, cada detalhe. Eles passaram o resto da tarde revisando a situação completa. Com todas as informações, Mariana conseguiu ter uma visão clara do que enfrentavam e começou a formular uma estratégia. Mas conforme trabalhavam, ela não conseguia ignorar a forma como Vinícius a olhava quando pensava que ela não estava prestando atenção, ou como sua concentração se quebrava cada vez que ele se inclinava sobre a mesa para apontar algo em um documento. Naquela noite, quando finalmente encerraram o trabalho, Vinícius hesitou antes de se despedir. Mariana, posso fazer uma pergunta pessoal? Ela o olhou cautelosa. Depende da pergunta. Por que você sempre mantém essa distância? Mesmo quando estamos trabalhando bem juntos, há sempre essa barreira. A pergunta a pegou desprevenida. Por um momento, ela considerou dar uma resposta evasiva, manter a máscara profissional. Mas havia algo na sinceridade dele que a fez baixar a guarda. Porque já me machuquei antes confiando em alguém que não merecia. Quer falar sobre isso? Mariana ficou em silêncio por alguns segundos, travando uma batalha interna. Finalmente decidiu compartilhar uma parte da verdade. Há 3 anos estava noiva de um colega de profissão, Fernando. Pensava que conhecia ele, que podíamos construir algo sólido juntos. Descobri na véspera do casamento que ele estava tendo um caso com minha melhor amiga há meses. Aparentemente todos sabiam menos eu. A dor na voz dela era evidente, e Vinícius sentiu um aperto no peito. Mariana, eu sinto muito. Desde então aprendi que misturar profissional e pessoal só traz complicações. É mais seguro manter as coisas separadas. Mas não é vida, é apenas existência. A observação dele foi como um soco no estômago. Era exatamente isso que Helena sempre dizia, que ela havia parado de viver e estava apenas existindo. É mais seguro, repetiu ela, mais para si mesma do que para ele. Nem sempre o que é seguro é o que vale a pena. Eles se olharam em silêncio por um momento, e Mariana sentiu algo se movendo dentro de seu peito. Uma vontade de deixar as defesas baixarem, de permitir que alguém chegasse perto novamente. Mas o medo era mais forte. Boa noite, Vinícius. Boa noite, Mariana. Na semana seguinte, eles tiveram que viajar para São Paulo para uma reunião com os investidores internacionais. Era a primeira vez que passariam um dia inteiro fora do ambiente controlado do escritório, e Mariana estava nervosa. O voo foi tranquilo, mas ela não conseguiu evitar notar como Vinícius foi atencioso durante toda a viagem. Ele insistiu em trocar de lugar com ela para que ficasse do lado da janela. Comprou a revista que ela havia comentado querer ler, e quando a turbulência a deixou tensa, naturalmente colocou a mão sobre a dela no apoio de braço.
O toque foi eletrizante. Mariana olhou para baixo, para suas mãos entrelaçadas, e sentiu uma onda de calor subir pelo braço. Vinícius percebeu o que havia feito e começou a retirar a mão, mas ela a segurou. "Está tudo bem", murmurou ela, e eles ficaram assim pelo resto do voo. A reunião em São Paulo foi intensa. Os investidores estavam preocupados com as questões legais e precisavam de garantias de que tudo seria resolvido. Mariana se mostrou brilhante, respondendo a todas as perguntas técnicas com clareza e confiança, tranquilizando os parceiros internacionais. Vinícius não conseguiu deixar de admirá-la durante toda a apresentação. A forma como ela comandava a sala, como transformava questões complexas em explicações simples, como inspirava confiança em todos os presentes. Ela era magnífica, e ele se sentiu orgulhoso de tê-la ao seu lado. Depois da reunião, que havia corrido melhor do que esperavam, eles decidiram jantar antes de voltar para o hotel. Escolheram um restaurante quieto, longe do centro financeiro, onde puderam relaxar depois da tensão do dia. "Você foi incredível hoje", disse Vinícius, erguendo a taça de vinho para um brinde. "Não sei como teria conseguido sem você." Mariana sentiu o rosto esquentar com o elogio. "Fiz apenas meu trabalho." "Não, foi muito mais que isso. Você salvou a reunião quando aquele investidor alemão começou a questionar a viabilidade do projeto. A forma como você explicou as implicações legais foi perfeita." Eles brindaram, e pela primeira vez desde que se conheceram, Mariana permitiu que a atmosfera ficasse menos formal. O vinho ajudou a relaxar suas defesas, e ela se viu contando histórias de outros casos, rindo das anedotas que Vinícius compartilhava sobre os primeiros dias de sua empresa. "Sabe", disse ele durante a sobremesa, "eu nunca tinha conhecido alguém que conseguisse ser ao mesmo tempo tão profissional e tão humana." "O que quer dizer?" "A maioria dos advogados que conheço são ou completamente frios ou completamente desorganizados. Você consegue ser extremamente competente sem perder a capacidade de se importar genuinamente com as pessoas envolvidas." Mariana ficou em silêncio, mexendo distraidamente na sobremesa. "Nem sempre foi assim. Aprendi que entender as pessoas é tão importante quanto entender as leis." "E quem te ensinou isso?" "A vida, as decepções, os erros." Ela o olhou diretamente nos olhos. "E você? O que te fez escolher tecnologia?" Vinícius sorriu, e pela primeira vez ela viu um sorriso completamente livre de qualquer tensão ou preocupação. "Sempre acreditei que a tecnologia pode tornar a vida das pessoas melhor. Parece clichê, mas é verdade. Cada software que desenvolvemos, cada problema que resolvemos, é uma forma de contribuir para algo maior." A paixão em sua voz era contagiante. Mariana se viu inclinando para a frente, genuinamente interessada em ouvir mais sobre seus projetos, seus sonhos, suas ambições. Por algumas horas, eles se esqueceram completamente do caso, dos problemas, das complicações. Eram apenas um homem e uma mulher conhecendo um ao outro. Quando voltaram para o hotel, a tensão entre eles estava palpável. No elevador, ficaram um de cada lado, mas Mariana podia sentir os olhos dele sobre ela. Quando chegaram ao andar dele, Vinícius hesitou. "Mariana, eu sei que você disse para mantermos as coisas profissionais, mas..." "Boa noite, Vinícius." Ela o interrompeu suavemente, mas havia menos firmeza em sua voz do que antes. "Boa noite." As portas do elevador se fecharam, e Mariana se apoiou na parede respirando fundo. Estava perdendo a batalha contra seus próprios sentimentos, e isso a assustava profundamente. Na manhã seguinte, durante o café da manhã no hotel, eles tentaram voltar ao modo profissional, mas havia uma nova intimidade entre eles que era impossível de ignorar. Pequenos sorrisos, olhares que duravam um pouco mais do que o necessário, a forma como ele puxava a cadeira para ela se sentar. O voo de volta foi diferente do de Aida, mais relaxado, mais íntimo. Eles conversaram sobre livros, filmes, viagens que gostariam de fazer. Mariana descobriu que Vinícius havia morado 1 ano na França durante a faculdade e falava francês fluentemente.
Ele ficou surpreso ao saber que ela tocava piano desde criança e ainda mantinha o hábito de tocar nos fins de semana para relaxar. "Gostaria de ouvir você tocar algum dia", disse ele. "Talvez", respondeu ela. E pela primeira vez não fechou completamente a possibilidade. De volta à rotina no escritório, eles mergulharam de cabeça na reta final do caso. Os prazos estavam se aproximando e havia ainda muitas questões a resolver. Mas trabalhavam agora como uma equipe perfeitamente sincronizada. Mariana havia desenvolvido uma compreensão intuitiva da forma como Vinícius pensava, e ele parecia antecipar suas necessidades de informação. Foi durante uma dessas longas noites de trabalho que aconteceu. Eram quase 11 horas, e eles estavam sozinhos no escritório, cercados por pilhas de documentos. Mariana estava debruçada sobre a mesa, analisando uma cláusula particularmente complexa, quando Vinícius se aproximou por trás para ver o que ela estava lendo. "Este parágrafo aqui", ele disse, apontando por cima do ombro dela, "foi uma das exigências do Ricardo quando..." Ele parou no meio da frase, percebendo o quão perto estava dela. Mariana podia sentir a respiração dele em seu pescoço, o calor de seu corpo irradiando através de suas roupas. Lentamente, ela se virou na cadeira e seus rostos ficaram a poucos centímetros de distância. O mundo pareceu parar. Os sons da cidade lá fora desapareceram. As pilhas de papéis se tornaram irrelevantes. Havia apenas eles dois, olhando um para o outro, o ar carregado de uma tensão que vinha se construindo há semanas. "Mariana", ele murmurou. E havia uma pergunta em sua voz. Ela deveria ter se afastado. Deveria ter voltado ao trabalho, mantido as barreiras profissionais. Mas em vez disso, ela se levantou lentamente, ficando ainda mais perto dele. "Eu sei que disse para mantermos as coisas profissionais", ela sussurrou. Mas... Ele não deixou ela terminar. Suas mãos encontraram o rosto dela, e seus lábios se tocaram em um beijo que foi ao mesmo tempo suave e desesperado. Mariana sentiu como se estivesse acordando de um sono profundo. Cada terminação nervosa de seu corpo parecia ter ganhado vida. Cada batimento de seu coração ecoava em seus ouvidos. Quando finalmente se separaram, ambos estavam respirando com dificuldade. Mariana encostou a testa na dele, fechando os olhos. "Isso não deveria ter acontecido", disse ela, mas sua voz não carregava convicção. "Mas aconteceu", respondeu ele, passando o polegar suavemente por sua bochecha. Eles ficaram ali por alguns momentos, perdidos na intensidade do que havia se passado. Então, gradualmente, a realidade começou a se impor novamente. Mariana se afastou, passando as mãos pelos cabelos num gesto nervoso. "Vinícius, eu preciso pensar. Isto é exatamente o que eu disse que não poderia acontecer. Por que não? Somos dois adultos, claramente interessados um no outro. Porque sou sua advogada. Porque você é meu cliente. Porque..." Ela parou, lutando para encontrar as palavras certas. "Porque tenho medo." A honestidade dela o atingiu como um soco. Vinícius deu um passo para trás, respeitando o espaço que ela precisava. "Mariana, eu nunca faria nada para machucá-la." Fernando também dizia isso. O nome do ex-noivo dela ficou suspenso no ar entre eles, como uma barreira invisível. Vinícius entendeu que não era apenas sobre profissionalismo, era sobre medo, sobre confiança quebrada, sobre um coração que havia sido ferido profundamente. "Eu não sou ele", disse simplesmente. "Eu sei. Racionalmente, eu sei. Mas o coração nem sempre escuta a razão." Eles voltaram ao trabalho, mas a dinâmica havia mudado completamente. Havia uma tensão nova entre eles, uma consciência constante da proximidade física, das mãos que quase se tocavam ao passarem documentos, dos olhares que se cruzavam e duravam um pouco mais do que deveriam. Mariana se viu distraída, revivendo o beijo, analisando cada palavra que haviam trocado. Por um lado, sentia uma alegria que não experimentava há anos. Por outro, o medo a paralisava. E se estivesse cometendo o mesmo erro?
E se estivesse misturando novamente profissional e pessoal de forma desastrosa? Helena percebeu a mudança na irmã imediatamente. Aconteceu alguma coisa com seu cliente misterioso? Disse durante o almoço no fim de semana. Por que você acha isso? Por que você está com aquela cara de quem beijou alguém e gostou, mas está morrendo de medo de admitir? Mariana quase engasgou com o vinho. Helena, acertei, você beijou ele. Foi um erro, um momento de fraqueza. Ou foi o primeiro momento de honestidade que você teve em 3 anos? Helena se ensinou para frente, pegando a mão da irmã. Mari, você não pode viver com medo para sempre. Fernando foi um idiota, mas isso não significa que todos os homens são. E se eu estiver errada sobre ele? E se for tudo uma encenação? E se não for? E se for exatamente o que parece ser? Um homem bom que está interessado em você? Mariana ficou em silêncio, mexendo distraidamente na salada. Tenho medo de confiar novamente. Eu sei, mas viver sem confiar em ninguém não é viver. É apenas sobreviver. Na segunda-feira seguinte, a tensão no escritório era quase insuportável. Mariana e Vinícius tentavam manter uma postura profissional, mas havia uma eletricidade no ar sempre que ficavam próximos. Eles estavam revisando os contratos finais quando Fernanda, a colega competitiva de Mariana, apareceu na sala. Mariana, precisamos conversar sobre o caso Peterson, disse ela, lançando um olhar avaliativo para Vinícius. Depois, Fernanda, estou ocupada. É urgente. Fernanda não se moveu, claramente desconfortável com a proximidade entre Mariana e Vinícius. A menos que seu cliente não se importe de esperar alguns minutos. Havia uma ironia cortante na forma como ela disse cliente, e Mariana sentiu o rosto esquentar. 5 minutos, disse levantando-se. No corredor, Fernanda foi direta ao ponto. Mariana, todos no escritório estão comentando sobre você e esse Vinícius. Você sabe que isso pode prejudicar sua reputação? Não sei do que você está falando. Por favor, a forma como vocês se olham, como ele traz café para você todas as manhãs, como ficam trabalhando até tarde sozinhos. Não é difícil conectar os pontos. Mariana sentiu uma onda de raiva. Minha vida pessoal não é da sua conta, Fernanda. Vira da minha conta quando afeta a reputação do escritório. Relacionamentos com clientes são eticamente questionáveis, Mariana. Você sabe disso. As palavras de Fernanda ecoaram na mente de Mariana pelo resto do dia. Ela sabia que a colega estava sendo movida por ciúme e competitividade, mas havia um fundo de verdade nas preocupações éticas. Misturar relacionamento pessoal com representação legal podia realmente complicar as coisas. Vinícius percebeu a mudança em seu comportamento imediatamente. Aconteceu alguma coisa? Você está diferente desde que voltou da conversa com sua colega. Não é nada importante. Mariana, depois de tudo que passamos juntos, você ainda vai me tratar como um estranho? A frustração na voz dele a fez parar de digitar e olhá-lo diretamente. Vinícius, precisamos conversar sobre o que aconteceu entre nós. Ele se aproximou da mesa dela, seus olhos escuros intensos. O que há para conversar? 2 adultos se beijaram. Acontece todos os dias. Não quando um é advogado e o outro é cliente. Então o problema não sou eu? É minha situação profissional? Mariana suspirou, passando as mãos pelo rosto. O problema é que não posso me dar ao luxo de misturar as coisas novamente. Já cometi esse erro antes. Você continua comparando tudo com o que aconteceu com Fernando. Mas eu não sou ele, e nossa situação é completamente diferente. É mesmo? Você não está omitindo informações importantes? Não há nada sobre sua vida, sua empresa, sua família que eu deveria saber? A pergunta pegou Vinícius desprevenido. Por um momento ele hesitou, e Mariana sentiu o estômago se apertar. Havia algo que ele não estava contando. Mariana, há alguma coisa, não há? Sua voz ficou fria, profissional novamente. Que bom que descobri antes de me envolver mais. Não é assim. Deixe-me explicar. Explicar o quê?
Que mais uma vez estou sendo enganada por um homem que diz se importar comigo? A dor na voz dela fez Vinícius se sentir péssimo. Mariana, por favor, me escute. Não tem nada a ver com você ou com meus sentimentos. É sobre a empresa. Então, me conte. Agora. Vinícius passou a mão pelos cabelos, visivelmente agitado. Há 3 meses, antes de procurá-la, recebi uma proposta de compra da empresa. Uma oferta muito generosa de um grupo internacional. Mariana sentiu como se o chão tivesse sido retirado debaixo de seus pés. E eu recusei. Mas Ricardo não sabe disso. Ele está criando todos esses problemas acreditando que vou acabar vendendo. E que ele vai receber uma parte substancial do dinheiro. Por que não me contou isso antes? Porque não queria que você pensasse que eu estava contratando seus serviços apenas para aumentar o valor da empresa para uma possível venda. Eu realmente não quero vender. Construir isso do zero é meu sonho, minha vida. Mariana ficou em silêncio, processando a informação. Por um lado, entendia por que ele havia omitido o detalhe. Por outro, mais uma vez se sentia traída pela falta de transparência. Você percebe que isso muda completamente a estratégia legal? Se Ricardo está agindo baseado numa informação falsa, podemos usar isso a nosso favor. Eu sei. Deveria ter contado antes. Sim, deveria. Ela se levantou, precisando de espaço para pensar. Vinícius, como posso confiar em você quando constantemente descubro que há informações importantes que você esconde? Não escondo por má fé. Escondo porque tenho medo de perder você. A sinceridade na voz dele a atingiu como um raio. Você não pode me perder porque nunca me teve. Somos advogada e cliente. Nada mais. Isso é mentira e você sabe disso. O que há entre nós vai muito além de trabalho. Mariana se virou para encará-lo, os olhos brilhando com lágrimas não derramadas. Pode até ir, mas não pode dar certo. Há muito em jogo, muitas complicações. A única complicação é seu medo. As palavras dele ficaram ecoando na sala depois que ela saiu para buscar um café e respirar um pouco. Vinícius ficou sozinho, rodeado pelos documentos que representavam seu futuro profissional, mas pensando apenas na mulher que havia se tornado muito mais importante para ele do que qualquer empresa. Naquela noite, Mariana chegou em casa exausta emocional e fisicamente. Faltavam apenas 2 semanas para o prazo final dos contratos, e ela estava dividida entre a necessidade de manter o foco profissional e os sentimentos confusos que Vinícius despertava nela. Helena apareceu em seu apartamento com uma garrafa de vinho e olhar determinado. Conta tudo. E não me venha com desculpas profissionais. Mariana acabou contando toda a história. O beijo, as conversas íntimas, as omissões de informação, a confusão de sentimentos. Helena ouviu tudo em silêncio, fazendo perguntas pontuais. Mari, posso te fazer uma pergunta direta? Pode. Se ele não fosse seu cliente, se vocês tivessem se conhecido em qualquer outra circunstância, você se permitiria gostar dele? Mariana ficou em silêncio por um longo momento. Provavelmente sim. Então, o problema não são as omissões dele, nem a questão ética, nem nada disso. O problema é que você está apaixonada e morrendo de medo. Não estou apaixonada. Estou interessada. Helena riu. Mari, você está trabalhando 16 horas por dia num caso que normalmente resolveria em 10. Está trazendo o trabalho para casa pela primeira vez em anos. Está nervosa, ansiosa e ao mesmo tempo mais viva do que vi você estar desde Fernando. Se isso não é paixão, não sei o que é. Depois que Helena foi embora, Mariana ficou sozinha com seus pensamentos. Olhou-se no espelho e reconheceu que a irmã estava certa. Havia um brilho em seus olhos que não via há muito tempo. Uma energia que ia além do entusiasmo profissional. Mas isso a assustava mais do que qualquer processo judicial. Na semana seguinte, eles estavam na reta final. Os contratos estavam quase prontos, as questões legais sendo resolvidas uma a uma. Ricardo havia feito algumas tentativas de sabotagem, mas nada que Mariana não conseguisse contornar legalmente. A empresa de Vinícius estava sendo salva, mas conforme se aproximavam do fim do caso, uma melancolia tomou conta de ambos.
Quando o trabalho terminasse, qual seria a desculpa para continuarem se vendo? Mariana, disse Vinícius durante uma das últimas reuniões. Quando tudo isso acabar, você aceitaria jantar comigo? Não como cliente e advogada, mas como nós. Ela parou de escrever e o olhou. Vinícius, eu sei que você tem medo. Eu também tenho. Mas não podemos deixar que o medo nos impeça de tentar algo que pode ser incrível. E se der errado? E se der certo? Antes que ela pudesse responder, Ricardo apareceu no escritório mais uma vez, mas desta vez com uma expressão muito diferente. Parecia nervoso, quase desesperado. Vinícius, precisamos conversar, sozinhos. Qualquer coisa que você tenha a dizer pode ser dita na frente da doutora Soares. É sobre a oferta de compra. Sei que você recebeu uma. Vinícius e Mariana trocaram olhares. E daí? Preciso que você aceite. Por quê? Ricardo hesitou, claramente lutando contra algo. Porque fiz algumas apostas, investimentos arriscados. Contava com minha parte da venda para cobrir as dívidas. A confissão pegou ambos de surpresa. Vinícius ficou de pé, incrédulo. Você criou toda essa confusão, tentou sabotar a empresa porque estava contando com dinheiro que nem existe? Eu não sabia que você ia recusar. Pensei que fosse óbvio aceitar uma oferta daquelas. Ricardo, isso é... Vinícius parou, passando as mãos pelo rosto. Isso é criminoso. Sabotagem corporativa, interferência nos contratos. Por favor, Vinícius, somos irmãos. Mariana se levantou, sentindo que era sua vez de intervir profissionalmente. Senhor Ricardo, o senhor está confessando tentativa de sabotagem e interferência criminosa nos negócios de seu irmão. Preciso aconselhá-lo a procurar representação legal própria. Doutora Soares, por favor. Deve haver uma forma de resolvermos isso em família. Ah, disse Vinícius, sua voz fria. Você vai assinar sua parte das ações para mim por um valor simbólico. Vai parar com toda a sabotagem. E em troca eu não vou processar você criminalmente. Vinícius, não é negociável. Você quase destruiu tudo que construí. A única razão pela qual não estou chamando a polícia agora é porque você é meu irmão. A reunião terminou com Ricardo concordando relutantemente com os termos. Quando finalmente saiu, o silêncio no escritório era pesado. Sinto muito, disse Mariana. Sei que deve ser difícil descobrir que seu próprio irmão... Obrigado por tudo. Não sei como teria lidado com isso sozinho. Eles se olharam e Mariana percebeu que havia algo diferente nos olhos de Vinícius. Uma vulnerabilidade nova, uma gratidão profunda, mas também uma determinação que ela não havia visto antes. Mariana, posso te contar algo que nunca contei para ninguém? Ela assentiu. Quando comecei a empresa, não era apenas sobre tecnologia. Era sobre provar para mim mesmo que eu podia construir algo meu, algo de valor. Minha família sempre me viu como o filho mais novo e responsável. Ricardo sempre foi o certinho, o que seguia as regras. Eu precisava provar que minha forma de fazer as coisas também funcionava. E você provou. Sim, mas no processo me tornei tão focado em proteger o que construí que esqueci de confiar nas pessoas. Esqueci de me abrir para possibilidades. Ele se aproximou dela. Até conhecer você, Vinícius. Você me fez lembrar que negócios são sobre pessoas. Que confiar não é fraqueza. Que é possível ser profissional sem ser frio, ser cuidadoso sem ser paranoico. Mariana sentiu as lágrimas picar em seus olhos. Você também me ensinou algumas coisas. Como o quê? Que nem todos os homens são Fernando. Que é possível ser bem-sucedido sem perder a humanidade. Que talvez eu possa confiar novamente. Eles estavam muito próximos agora. E a tensão entre eles era quase palpável. Desta vez foi Mariana quem deu o primeiro passo, tocando suavemente o rosto dele. Tenho medo, sussurrou ela. Eu também. Mas talvez seja a hora de parar de deixar o medo decidir por nós. O beijo foi diferente do primeiro. Menos desesperado, mais consciente.
Era uma escolha deliberada, uma decisão de dois adultos que haviam decidido arriscar novamente no amor. Quando se separaram, ambos estavam sorrindo. Então, disse Vinícius, aquele jantar ainda está de pé? Está, mas com uma condição. Qual? Nada de falar sobre contratos. Combinado. E você toca piano para mim? Talvez, se você se comportar. Eles riram, e pela primeira vez em semanas, a tensão no escritório era de antecipação feliz, não de ansiedade. 3 meses depois, Mariana estava em seu apartamento se arrumando para mais um jantar com Vinícius. Eles haviam oficializado o relacionamento depois que o caso foi encerrado, tomando o cuidado de manter uma separação clara entre vida profissional e pessoal. Helena entrou no quarto enquanto ela escolhia um vestido. Ainda não acredito que minha irmã workaholic está saindo 3 vezes por semana. Não sou workaholic. Era, mas está muito melhor agora. Helena se sentou na cama. Ele te fez bem, Mari. Você está radiante. Mariana sorriu, sentindo uma onda de felicidade percorrer seu corpo. Era verdade. Vinícius havia trazido de volta uma versão de si mesma que ela havia perdido há muito tempo. Uma versão que sorria mais, que se permitia ser vulnerável, que acreditava no amor. Ele pediu para eu tocar piano para ele hoje, disse ela, escolhendo um vestido azul que ele havia dito que amava. E você vai? Vou, Chopin. Ele disse que sempre quis ouvir um noturno ao vivo. Vocês estão falando em morar juntos? Mariana corou. Ainda é cedo para isso, mas estamos conversando sobre o futuro. Que futuro? Um escritório próprio, talvez. Ele está interessado em ter uma consultoria jurídica especializada em tecnologia. Poderíamos trabalhar juntos oficialmente. E pessoalmente? Mariana sorriu, um sorriso cheio de possibilidades e esperança. Pessoalmente, estamos tomando um dia de cada vez. Mas pela primeira vez em anos, o futuro não me assusta. Quando chegou ao apartamento de Vinícius, ele a recebeu com flores. Sempre flores. Havia descoberto que ela adorava tulipas, e aquele sorriso que ainda conseguia acelerar seu coração. Como foi o seu dia? Perguntou ele, ajudando-a a tirar o casaco. Produtivo. Fechei o caso da construtora Silva, e você? Reunião com investidores pela manhã, desenvolvimento de produto à tarde, e agora a melhor parte do dia. Ele a puxou para perto, beijando-a suavemente. Você. Eles jantaram conversando sobre trabalho, livros, planos para o fim de semana. A conversa fluía naturalmente, pontilhada por risos e olhares carinhosos. Era incrível como haviam desenvolvido uma intimidade tão profunda em tão pouco tempo. Depois do jantar, Mariana se dirigiu ao piano que ocupava um canto da sala. Vinícius se acomodou no sofá próximo, observando-a com admiração, enquanto ela ajustava a altura do banco e posicionava as mãos sobre as teclas. As primeiras notas do noturno em mi bemol maior de Chopin preencheram o ambiente, suaves e melancólicas. Mariana se perdeu na música, deixando que a melodia expressasse sentimentos que ainda tinha dificuldade de colocar em palavras. Quando terminou, ficou alguns segundos em silêncio, as mãos ainda sobre as teclas. Foi lindo, disse Vinícius, sua voz carregada de emoção. Obrigado. Ela se virou para olhá-lo e viu lágrimas em seus olhos. Vinícius, está tudo bem? Ele se levantou e foi até ela, ajoelhando-se ao lado do banco do piano. Mariana, posso te fazer uma pergunta? Claro. Você é feliz? Comigo, conosco? A pergunta a pegou de surpresa. Sou. Muito feliz. Por quê? Porque eu também sou, mais feliz do que jamais pensei que fosse possível ser. Ele pegou as mãos dela. E porque quero que essa felicidade dure para sempre. Mariana sentiu o coração acelerar. Vinícius, eu sei que disse que íamos devagar, que não havia pressa. Mas a verdade é que quando você encontra a pessoa certa, tempo não importa. Ele procurou no bolso e tirou uma pequena caixa de veludo. Mariana Soares. Você quer se casar comigo? As lágrimas que ela havia segurado por meses finalmente caíram. Eram lágrimas de alegria, de alívio,
de uma felicidade tão intensa que doía fisicamente. Sim, sussurrou ela. Sim, eu quero. O anel era perfeito. Um solitário clássico que refletia a luz do lustre, criando pequenos arco-íris na parede. Mas mais perfeito ainda era o sorriso de Vinícius quando ele deslizou o anel em seu dedo. Eles se beijaram ali mesmo, ao lado do piano, cercados pela música que ainda ecoava na memória e pelo amor que havia crescido contra todas as probabilidades. Obrigada, disse Mariana quando finalmente se separaram. Por quê? Por me ensinar que vale a pena arriscar, por me mostrar que o amor pode ser seguro e emocionante ao mesmo tempo, por me fazer acreditar em finais felizes novamente. Obrigado você por me salvar. A empresa, o coração, a vida. Tudo. Um ano depois, Mariana estava no altar de uma pequena igreja, vestida com o vestido que havia escolhido com Helena. Suas mãos não tremiam mais. Não havia mais medo. Apenas uma certeza profunda de que estava fazendo a escolha certa. Vinícius a esperava no altar, impecável em seu smoking. Mas eram seus olhos que realmente chamavam atenção. Brilhavam com um amor tão intenso que ela sentiu como se pudesse vê-lo fisicamente irradiando dele. Quando chegou até ele, ele sussurrou: "Você está linda." "Você também," ela respondeu, fazendo-o rir. Os votos foram simples, mas profundos. Eles prometeram honrar não apenas o amor que sentiam, mas também a parceria que haviam construído, o respeito mútuo que havia sido a base de tudo, a confiança que havia sido reconquistada. "Prometo nunca mais esconder nada de você", disse Vinícius, segurando as mãos dela. "Prometo nunca mais deixar o medo decidir por mim", respondeu Mariana. Quando o padre os declarou marido e mulher, o beijo que compartilharam foi de duas pessoas que haviam encontrado não apenas o amor, mas a versão completa de si mesmas no outro. A festa foi íntima, com família e amigos próximos. Helena fez um discurso emocionante sobre como era bom ver a irmã verdadeiramente feliz novamente. Os pais de Vinícius, que haviam inicialmente se preocupado com a rapidez do relacionamento, agora não conseguiam parar de elogiar a nora que havia domesticado seu filho workaholic. Até Ricardo estava presente. Ele e Vinícius haviam lentamente reconstruído seu relacionamento depois de tudo que havia acontecido. Não era mais como antes, mas havia uma nova base de honestidade entre eles. Durante a valsa, enquanto dançavam sozinhos no centro da pista, Vinícius sussurrou no ouvido de Mariana: "Sem arrependimentos?" "Nenhum", ela respondeu. "E você?" "Apenas um." Ela se afastou para olhá-lo, preocupada. "Qual?" "Que não te conheci antes." Mariana riu, aquele riso livre e genuíno que ele havia aprendido a adorar. "Mas nos conhecemos no momento certo, quando ambos estávamos prontos." "Verdade. Para onde vamos em nossa lua de mel, senhora Almeida?" "Surpresa", disse ela piscando, "mas posso garantir que tem piano." 2 anos depois, Mariana estava em seu novo escritório. Agora, Soares em Almeida Consultoria Jurídica. Revisando contratos quando sentiu uma onda de enjoo. Colocou a mão na barriga instintivamente, um sorriso se formando em seus lábios. Vinícius entrou na sala naquele momento, carregando 2 cafés como sempre fazia. "Está se sentindo bem? Você está um pouco pálida." "Na verdade", disse ela, levantando-se e indo até ele. "Acho que vou ter que parar de tomar café por um tempo." Ele a olhou confuso. "Por quê?" Em vez de responder, ela pegou a mão dele e colocou sobre sua barriga. "Porque acho que nosso bebê não vai gostar." Por um momento, Vinícius ficou completamente imóvel. Então seus olhos se encheram de lágrimas e ele a pegou no colo, girando com ela pela sala. "Sério? Nós vamos ter um bebê?" "Vamos precisar confirmar com um médico, mas todos os sinais estão aí." "Eu te amo", disse ele, colocando-a no chão e beijando-a profundamente. "Amo você, amo nossa vida, amo tudo que construímos juntos." "Eu também te amo. Mais do que jamais pensei que fosse possível amar alguém." Eles ficaram ali abraçados, no escritório que representava não apenas sucesso profissional,
mas a fusão completa de suas vidas. Mariana pensou em como havia chegado até ali. A mulher que 3 anos atrás havia jurado nunca mais misturar trabalho e amor, que havia construído muros tão altos ao redor do coração que parecia impossível derrubá-los. E agora estava ali, casada com o homem que havia começado como cliente, esperando um filho, dirigindo uma empresa em sociedade com o marido, completamente e irrevogavelmente feliz. "Sabe o que é engraçado?", disse ela, ainda nos braços dele. "O quê?" "Se Fernando não tivesse me traído, eu nunca teria me tornado a advogada que me tornei. Nunca teria desenvolvido a reputação que me fez você me procurar. Nunca teríamos nos conhecido. Então você não lamenta mais o que aconteceu?" "Não lamento nada que me trouxe até você." Vinícius a beijou novamente. Um beijo que era promessa e gratidão, amor e esperança. Quando se separaram, ele apoiou a testa na dela. "Pronta para a próxima aventura, senhora Almeida?" "Com você?" "Sempre." Do lado de fora, a chuva havia começado a cair novamente, assim como naquela primeira noite quando se conheceram. Mas desta vez, o som não era melancólico, era reconfortante, como se a própria natureza estivesse celebrando o amor que havia florescido contra todas as probabilidades. Mariana olhou pela janela e sorriu, lembrando-se da mulher assustada e fechada que havia sido apenas alguns anos atrás. Aquela mulher nunca poderia ter imaginado que seria possível ser tão completamente feliz, tão totalmente realizada, tanto profissional quanto pessoalmente. Às vezes, pensou ela, as melhores coisas da vida vêm disfarçadas de complicações. Às vezes, o amor chega exatamente quando estamos mais convencidos de que não precisamos dele. E às vezes, apenas às vezes, vale a pena arriscar o coração mais uma vez. As histórias mais belas nascem dos começos mais improváveis. Que história emocionante, não é? Mais uma vez, o amor mostrou sua força ao nos lembrar de que, mesmo nas situações mais complicadas, a confiança e a conexão verdadeira podem surgir. Mariana e Vinícius nos ensinaram que, às vezes, o maior risco é o de se permitir viver plenamente. Se você gostou, se inscreve, deixa o like e conta aqui nos comentários o que achou da história e de qual cidade está ouvindo.